E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo João Pedro Cardoso, eu sou residente de Biologia. Minha preceptora é a professora Mônica. Eu sou residente na Escola Benjamin Batista, pelo Instituto Federal do Piauí. Bom, na aula de hoje a gente vai dar uma pincelada rápida sobre o sistema auditivo, né, complementando aí as aulas do nosso sistema sensorial. Bom, o que é a audição, né? A audição ele é o sentido, primeiro a ter o desenvolvimento completo em termos de origem, né? Desenvolvimento embrionário é o primeiro a completar a sua formação, né? O seu funcionamento ele tem início aí por volta das 16 semanas de gestação, né? Então não é muito difícil você ver os médicos recomendando que as grávidas elas coloquem música para os bebês dentro da barriga escutar, porque o sistema auditivo ele vai ser o primeiro a concluir a sua formação durante o desenvolvimento embrionário, né? Então, geralmente, você vê muitos vídeos na internet da criança, da mulher colocando uma música X ou Y e o bebê começa a mexer dentro da barriga, né? Porque ele já começa a escutar a partir das 16 semanas de gestação, né? E é importante ressaltar que a audição ela é um estímulo mecânico, né, que é por meio de ondas sonoras. Ela é um estímulo mecânico assim como o tato é. Quanto à anatomia do sistema auditivo, ele é dividido em três partes, que a gente vai chamar de orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa ela é constituída pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo, né? E eles vão captar as ondas sonoras do meio e vão canalizar essas ondas sonoras para dentro da nossa orelha. A orelha média ela é composta pela membrana tipânica e cadeia de ossículos, né? A gente vai ver já já um esquema mostrando onde é que está cada parte dentro da nossa orelha como um todo. E a orelha interna ela é formada pela cóclea, pelo sistema vestibular e pelo nervo auditivo. Aqui a gente tem um esquema bem interessante mostrando aqui a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Formando a orelha externa, a gente tem o meato acústico externo, que é esse canal aqui por onde a onda sonora ela vai percorrer. Essa parte aqui que está mais fora, que é a que a gente vê na nossa orelha, a gente vai chamar de pavilhão auricular. É ela que vai receber as ondas sonoras que vão ser canalizadas aqui pelo meato acústico. Na orelha média a gente tem o tímpano, a gente pode incluir, alguns autores incluem o tímpano como parte da orelha média. Como está aqui no esquema, a gente também vai incluir. A gente tem o martelo, a bigorna e o estribo. Então, o que que essa parte da orelha ela vai fazer? Então, a orelha média, depois que ela recebe essas ondas sonoras, ela vai transmitir essas vibrações para a orelha interna, né? E a orelha interna ela é composta pelos canais semicirculares, pelo nervo auditivo, que vai levar as informações para o cérebro. A gente tem a cóclea. E aqui a gente tem a estrutura chamada de tuba auditiva. Essa tuba auditiva que ela vai estar associada com a faringe, né? Hum, Quanto à cóclea, né? A cóclea ela vai possuir dois grandes canais. Um superior, que a gente vai chamar de canal vestibular, e um inferior, que a gente vai chamar de canal tipânico, né? Eles vão ser separados pelo que a gente vai chamar de ducto coclear. Ambos esses canais eles são preenchidos com líquidos, né? E esse líquido a gente chama de endolinfa. E esses canais eles vão estar associados ao equilíbrio. Então, por exemplo, quando a pessoa tem labirintite, é quando esse líquido desses canais eles balançam muito. E aí vem aquela sensação de tontura e tal. Mais à frente a gente vai ver algumas doenças associadas ao sistema auditivo e dentre elas a gente tem a labirintite. A gente tem um órgão de Corti, que ele está aqui dentro do ducto coclear, nessa parte mais de baixo aqui, nessa parte mais inferior. E é nele que vai conter os mecanorreceptores da orelha, né? Que são células ciliadas. Ó, vocês têm aqui no esquema, vocês conseguem ver que eu tenho umas células ciliadas em que os cílios delas vão estar tocando numa membrana tectória. Já já a gente vai ver como é que funciona a transmissão das vibrações para o nosso cérebro. Essas células ciliadas elas vão formar um feixe em forma de bastonete, ou seja, vão formar tipo uns pelos.
E daí a vibração dessa membrana tectônica aqui, que a gente pode chamar de membrana basilar, em resposta ao som, ela eleva e vai ficar abaixando as células ciliadas, né? Vai ficar movimentando os cílios dessas células. Quando ocorre essa movimentação, os mecanorreceptores eles vão ser ativados. E quando eles são ativados, eles vão alterar o potencial da membrana da célula ciliada. E, então, o que vai acontecer? Esse estímulo mecânico, que são as vibrações por meio das ondas sonoras, ele vai se transformar em estímulo químico, né? Ou seja, quando ele se transforma em estímulo químico, vocês podem ver aqui na imagem, eu vou estar transportando agora essa informação para o nervo auditivo, que vai levar essa informação lá para o córtex cerebral, onde eu vou ter a interpretação daquele som, a intensidade dele e etc. Então, resumindo, é basicamente isso. Eu vou ter um estímulo sonoro, que o estímulo sonoro ele vai ser a onda sonora. Ele vai entrar aqui pela orelha externa. Quando chega na membrana tipânica, ele vai fazer essa membrana tipânica aqui vibrar. E a orelha média, que tem aqui o martelo, a bigorna e o estribo, ele vai transmitir essa vibração para a orelha interna, que a gente vai estar circulando aqui. Na orelha interna, mais especificamente lá dentro da cóclea, e dentro da cóclea, lá nesse ducto coclear aqui, eu vou ter o órgão de Corti. Nesse órgão de Corti eu vou ter umas células ciliadas. E os cílios dessas células, deixa eu voltar aqui a imagem anterior, e os cílios dessas células, eles vão estar tocando aqui essa membrana tectória. Quando a onda sonora chega no ouvido interno, eu vou vibrar o líquido, ou seja, a endolifa que tenho aqui no canal vestibular e no canal tipânico, fazendo com que essa membrana tectória aqui ela se movimente. E quando ela se movimenta, ela vai mexer, né, vai bagunçar ali os cílios dessas células ciliadas e vai ativar os mecanorreceptores. E aí esses mecanorreceptores vão transformar este estímulo mecânico em um estímulo químico, e aí eu vou passar essa informação para o nervo auditivo, que vai levar essa informação, agora informação química, lá para o córtex cerebral. E aí eu vou ter a interpretação do som, né? Então é basicamente assim que o sistema auditivo funciona, a fisiologia dele. Quanto às doenças associadas ao sistema auditivo, a gente tem a otite, que elas vão ser inflamações mais comuns, né? E ela podem ocorrer em diversas regiões da orelha, como no ouvido externo e no ouvido médio. A gente tem a labirintite, como eu acabei de falar anteriormente, ela vai ser uma doença do ouvido interno, né? A gente chama de tontura, náusea. E esses são os dois sintomas dela, né? Que é a tontura, a náusea, a dor de cabeça, a falta de ar, dentre outras. Que é quando o líquido daqueles canais, do canal vestibular e do canal tipânico, ele balança muito, né? E eles são líquidos associados ao equilíbrio da pessoa. Então, quando você tem esse balança muito esses líquidos, a pessoa ela fica tonta. E isso afeta o equilíbrio dela diretamente. A gente tem a doença de Meniere, que é uma doença do ouvido interno, ou seja, o excesso da endolinfa lá naqueles canais, ela vai fazer com que eu tenha uma pressão maior naquela região da orelha interna. E aí, essa doença ela pode levar à surdez, inclusive, né? Eu tenho a otosclerose, que é quando eu vou ter um crescimento anormal do estribo. E isso vai interferir, consequentemente, na condução do som e vai resultar numa acuidade acústica muito defasada, ou seja, a pessoa ela não vai conseguir distinguir muito bem os sons. No link vai ter, na descrição vai ter um link para atividade de revisão do que foi tratado aqui nessa aula, então sugiro que vocês vão lá dar uma respondidazinha para revisar o que a gente trabalhou hoje. Não se esqueçam de preencher o nome de vocês, bem como a turma com a letra respectiva, ou seja, terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C, certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem em casa, se precisar sair, usem máscara, lavem sempre as mãos e, quando necessário, usem álcool em gel.